Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo sobre o livro A Salvação do Belo, de Byung-Chul Han. E quem está conosco para esse expresso duplo é Michael Paulino, um querido amigo que sabe tudo de digital, moda e comunicação, publicitário. E eu vou pedir para ele se apresentar pra gente. Por favor, a palavra é sua. Ai, meu Deus, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você, grandíssima amiga, comunicadora. Acho que a gente vai acrescentar muito um ao outro e aos seus ouvintes. Eu gosto muito do Belo, né, já adiantando um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E eu acho que tem tudo a ver, relacionar comunicação com estética, com moda. É algo que eu gosto bastante, que eu pesquiso bastante, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, apesar de eu estar super nervoso, porque o livro é uma explosão na nossa cabeça, né, Júlia? Totalmente. Ele consegue fazer uma troca, ele traz aquele pensamento que você vai linear, ele quebra você, ele vira. E aí, então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do livro, pode ir lá no Expresso, tá? E aqui no Expresso Duplo, você não depende do livro pra entender a nossa conversa. A gente vai buscando alguns conceitos, vamos falando do livro, tá? E aí, eu vou começar, então, introduzindo essa parte que ele fala do liso. Me explica um pouco, porque Michael entende de moda, gente. Ele é de redes sociais, essa área de moda, enfim, ele entende tudo desse mundo em que você entra no digital, entra no contemporâneo e vai entender de moda também. E aí você me explica um pouco essa questão do liso. Ele fala do touch, ele fala da questão da depilação brasileira, que é essa coisa de tirar todos os pelos. E aonde que você me traz um pouco disso? É esse o caminho mesmo? Essa mistura do digital que alisa, do celular que toca, da pele que tem filtros hoje. Me conta um pouco disso. Eu consegui, assim, observar claramente um antagonismo entre o liso que ele coloca pra gente, da depilação, do touch, das obras de artes, né, que ele traz como exemplo do que pode criar uma ruptura. E associando isso com a moda, a gente realmente tem traços clássicos do que é o liso e de como o liso se comporta em roupa, em bolsa, em grandes nomes, né? A gente tem uma grande mulher, que foi a Coco Chanel, que criou uma disruptura gigantesca, né, na sociedade, no jeito de se vestir da mulher. Ela trouxe o liso do terno masculino pro feminino e as bolsas dela eram clássicas, né? Principalmente quando a gente pensa no couro Lambeskine, que é aquele couro bem liso, que arranha super fácil, mas que é o mais cobiçado. E aí, quando eu digo que me veio à cabeça esse antagonismo, é porque ao mesmo tempo que o reto, o minimal é tão bonito e existe tanto um apreço por ele, a gente tem as estampas que são clássicas, que fogem completamente do liso e que são objeto de desejos no mundo da moda. A gente usa como exemplo sempre a Birkin, que é uma bolsa clássica da Hermès, que é feita com couro de crocodilo e não tem nada de liso nela. E ela é super cobiçada, super exclusiva, você tem que entrar numa lista de clientes VIP, ser convidado para conseguir comprar uma bolsa. Então, até que ponto o liso conversa com aquilo que não é liso? O que será que a gente cobiça? O liso é mais acessível, mas em contrapartida o que não é liso é muito exclusivo. Então, vou passar a bola pra você depois dessa reflexão sobre o que você pensa sobre isso, né? Porque pra mim fica muito claro, o que não é liso é muito cobiçado, é muito desejado. As pessoas querem muito o couro de crocodilo, ou couro de zebra, enfim. Elas querem muito pelo e, em contrapartida, o liso é realmente muito bonito, mas ele é mais acessível. Então, o que é o liso, né? Como se reflete no belo, o liso, quando a gente coloca esse antagonismo em jogo? Porque eu acho que ele traz muita visão do digital. Então, quando ele traz essa versão do belo, ele fala de salvação do belo, da beleza, e ele faz esse link que nós estamos mudando o nosso comportamento por causa do digital, em conjunto, né, com o digital, eu acho que aí ele foi muito pra esse lado de tentar explicar o comportamento com a internet. Então, a meu ver, ele iria mais pra esse link da gente entender essa beleza, que essa beleza de não aceitar, vamos dizer assim, que até ele fala do ferimento, ele fala da estética do ferimento, porque a gente tem cicatriz e quando a gente valoriza as nossas cicatrizes, a gente tem uma história, né? Se a gente for aí
que você falou, do pelo, do crocodilo, eu vou até falar do povo sustentável. Meu Deus, agora a gente tá super a favor dos animais, não faça isso e busque sempre um caminho um pouco mais alternativo, né, em prol da sustentabilidade, não sei. Não é meu viés, não entendo de moda, tô perguntando mesmo, porque fica aí a dúvida, porque também a gente tem o plástico, porque também, se eu não vou no animal, que eu não quero fazer maldade, mas eu também vou pro plástico, que também é um mundo que não tem como deteriorar, eu também tô acabando com a natureza, numa proporção não igual, claro, porque animais têm emoções, sentimentos, mas e o plástico que dura tanto, né? Fica aí uma pergunta também. Fica um questionamento. Eu acho que a relação da internet, do mundo digital com o Liso e com essa salvação que ele traz a todo momento, principalmente ali no início, eu consigo claramente fazer uma associação com os anos 80, quando o grunge surgiu, assim, fortemente na sociedade, onde as pessoas, elas fugiam dessa estética bonita e elas misturavam cores, formas, então ela tava com um xadrez em cima e uma listra embaixo, porque se tornou um movimento político, né, o minimalismo. E logo em seguida, grandes nomes apareceram trazendo o básico do básico, o liso do liso, que era muito bonito. Então uma camiseta muito bem feita, branca com cortes retos, lisa. Uma calça muito bem feita, branca com cortes retos e lisa. E aí a gente teve a Calvin Klein, que trouxe pro mundo de uma maneira geral esse alavancamento do minimal, né? Mas veja que o liso e o reto, ele veio de uma disruptura. E a internet, ela também parte de uma disruptura. Mas será que ela é positiva? Ou será que ela tá aí só pra influenciar o nosso consumo? Porque a gente deixa de consumir algo e majoritariamente passa a consumir o oposto dele, sem exceção, né? A gente larga algo de lado e passa a consumir outra coisa do lado. Então eu deixo de ferir os animais, e eu sou super a favor, claro, sou vegetariano, defendo, mas a gente passa a consumir o plástico, a gente passa a consumir muito mais algodão, e até que ponto isso é legal ou não? Porque a fabricação tá acontecendo, a água tá sendo utilizada, a mão de obra escrava tá cada vez mais frequente aparecendo aí nos noticiários, e o consumo, ele continua. Então as pessoas, elas só querem se associar ao que é belo, elas não querem entender qual é a disrupção, elas não querem entender qual é o contraponto do belo, elas querem consumir cada vez mais aquilo que vai fazer com que ela se sinta bem. E aí entra naquele close-up que ele fala, né, dentro do livro, que são os filtros. As pessoas, elas não se reconhecem mais porque elas não querem fazer o movimento de olhar pra dentro. Então o minimalismo, ele surgiu com a ideia realmente de trazer essa estética clara, bonita, sem muitas pontas, reta, né, lisa, como ele fala todo o tempo. E também ele é um movimento que traz sempre a intenção de você consumir menos, mas não é o que acontece, né? Porque pra você entrar no movimento de minimalismo, você precisa comprar tudo novo. E amanhã o algoritmo que te controla na internet, do Facebook, do Instagram, do Google, ele vai jogar outra coisa pra você. Ele tá todo o tempo monitorando, fazendo com que você consuma cada vez mais, né? Então até que ponto é relevante ou não o liso e você aderir à estética do minimalismo, à estética do belo e do bonito? Não sei. Eu até achei super interessante o que você falou agora, que as pessoas não estão mais se reconhecendo. Se a gente fala de filtros e tudo, de todo esse trabalho que tem de procedimentos estéticos, de todo esse caminho da falta de profundidade. E aí, ele traz também uma relação na arte da falta de profundidade. Ele falou de alguns autores, né? E aí ele traz aquele exemplo do Jeff Koons, que Andy Hour, logo no começo do livro, ele mostra que, assim, tá muito na moda, não é que tá muito na moda, né, não vou falar essa palavra que eu fico com medo de errar, moda com Michael, eu já não sei nem se eu tô falando certo, eu já tô usando a palavra com clichê, mas assim, ele fala da arte sem profundidade e você me fala da crise de identidade das pessoas com a internet. Estaríamos numa crise do belo como um todo? Estaríamos numa crise da arte também? Porque alguns vêm e querem chocar. Alguns querem botar os peitos lá e a raba, né? Vamos falar real. Isso jogou. E ele fala do valor do invólucro. Ele fala e você tá aqui com moda comigo, que ao mesmo tempo, a moda, ela me traz também essa coisa do conforto. Então, assim, eu tô confusa. Eu vou te falar que eu tô confusa. É muita informação pra mim. Acho que ele caiu. Pode, tão confuso, até a internet fez ele cair. Meu Deus, volta aí. Michael. É a minha internet, será? Offline. Vou chamar meu filho adolescente pra me ajudar, que eu não entendo dessas tecnologias, gente. Volta. Aí voltou. Voltou! Você caiu!
Aí Pelo eu tô amor aqui. de Deus. Falando, e eu tava aqui, ó. Tá travando, peraí. Então. Você parou no invólucro. Isso, eu falei da confusão, caiu a internet. Até a internet aí ficou confusa aqui nessa história. Peraí, gente, eu não tô conseguindo entender. Vamos mais devagar, porque É muito. o algoritmo não tava captando muito a nossa conversa. Então, o que eu trouxe? A arte tá num conflito, ou tá sem profundidade, né? Então, assim, ele fala dessa coisa de uma arte que traz, que você fala, uau, mas não necessariamente você observa, traz profundidade, enfim. Não tem aquela coisa do clássico, do envolvimento com o contemporâneo. É uma mistura quase infantil que ele fala. Você bota umas coisas meio balões infláveis, umas visões assim, né? Tem várias daquelas artistas que quebram e que fazem essas diferenças, mas que não tem profundidade no que trazem. A internet traz filtros, nos deixa ali tendo uma crise de identidade, não é aquela nossa profundidade real. E aí a gente também tá vendendo uma coisa, vamos dizer, só por fora. E ele também fala do valor do invólucro. E aí eu questionei que a gente na internet não tá tendo muito invólucro, não. Eu acho que a gente tá jogando a raba, tá jogando o corpo inteiro, tá? Não sou contra, não é isso, tá? Mas assim, seria a exposição do que a gente tem de casca? Seria uma arte que não tem profundidade? Aonde que tá? O que você acha disso? Eu acho que você abordou 3 pontos, assim, que quando a gente pensa em internet são muito profundos a discussão. O primeiro é o que é arte e onde a arte tá presente na internet, no online, pra quem consome a internet hoje. Porque se a gente pensa aí na geração Z, nos millennials, será que a gente consome arte realmente, né? Eu questiono. Quando eu visito algum tipo de museu, eu não vejo aquela quantidade de pessoas lá. Eu vejo um monte de gente procurando um cantinho instagramável pra colocar no Instagram, fazer a composição de um feed bonito, que é liso, que tá em harmonia, né? Então a gente questiona o que é arte, se existe consumo de arte na internet. E quando você fala de corpo, o algoritmo entende, entrega pra muito mais, pra uma audiência muito maior quando você se expõe. É natural, né? Então, se eu entro hoje no meu explorar do Instagram, vai aparecer uma centena de meninos sem camiseta, com corpo padronizado, porque o algoritmo entende que é enfiar a goela abaixo, que isso é relevante pra mim. E não é. E eu tento mudar isso a todo instante. E essas pessoas que se denominam influenciadores, que começam a crescer com o algoritmo, que o Instagram, o Facebook, qualquer plataforma aí que surja, começa a entregar pra você. E que eu acho que se você tá bem com o seu corpo, legal, vai lá, posta e faz isso mesmo. Mas será que o like, será que o engajamento, ele reflete ou ele tá sendo o oposto do que você sente por dentro? Porque eu tenho uma... Eu realmente penso a fundo será que essa pessoa tá bem? Será que o que ela tá entregando? A vida dela é entregar um corpo bonito na internet. E o resto? E se hoje a plataforma sair do ar, quem é essa pessoa? Qual é a crise de identidade que vai bater na porta dessa pessoa, né? Se hoje o Instagram tira todos os filtros, as pessoas não querem mais aparecer. Eu tenho uma vizinha que tava comentando comigo que ela é professora e tava dando aula, ela pediu para as crianças ligarem as câmeras e uma das crianças falou: professora, no Zoom não tem filtro, não vou ligar. Então veja quão grave é você não se reconhecer, ou você querer a todo instante se reconhecer como o outro, né? Porque o algoritmo entrega tanto pra gente o corpo como objeto, e eu acho que tá tudo bem entregar o corpo como objeto, desde que essas pessoas se reconheçam. E não é o que acontece. A maioria não sabe nem quem é. Ela sabe que ela precisa ir pra academia pra gerar engajamento, gera uma falsa satisfação, gera uma vontade constante na sua audiência de buscar procedimento estético, de buscar afinamento do nariz. O Brasil é líder em cirurgia plástica. Só, né? Por aí a gente já vê o foco na imagem. Com a pandemia aumentou demais, porque o boom dos filtros se deu na pandemia. Então tô no trabalho, preciso aparecer na internet, coloco um filtro, não vou me maquiar. Ah, não quero gastar maquiagem, não quero gastar roupa, mas eu coloco um filtro, eu deixo de me reconhecer de qualquer maneira, né? Eu deixo de me enxergar e de me olhar. E existem movimentos pequenos de pessoas que estão deixando de usar filtro, deixando de usar maquiagem. Existe um movimento aí por trás da internet, mas que é muito pequeno e que eu não sei se é um boicote, eu não sei se o consumo pra esse público é muito menor, mas o Instagram não entrega, por exemplo. Se você dá uma busca ali no seu explorar, vai aparecer com toda certeza de 10, 6 ou 7 pessoas com corpão na academia, malhadas, bem definidas. Então aí voltando pro ponto da arte, será que existe arte? Eu entendo que o nosso corpo é arte, a gente é movimento, a gente é energia,
energia, mas a gente só é arte, só é energia se a gente se reconhece como pessoa, né? Porque eu vejo um corpo bonito, mas pra mim é só um corpo bonito, não existe nenhum conteúdo ali. E a internet continua mostrando os filtros cada dia, deformando mais o nosso rosto, a gente cada vez menos se reconhecendo quando a gente abre o Instagram. E aí eu penso em quem utiliza a internet, né? Essas novas gerações que estão surgindo aí. O que vai ser delas? O que é arte, né? Não existe mais. Exatamente. E aí, sem essa profundidade, e quando você fala da foto do selfie, você se vê e não se reconhece, assim, a gente estaria com crise de filosofia mesmo. Basicamente, a gente teria que voltar a saber quem sou eu, né? O que eu faço. Eu acho que o que sou. O que sou? Eu não sou mais esse avatar? Quem eu sou? E agora, né? E eu acho que essa crise realmente de identidade, ela tá presente. Não é à toa que a gente, além de liderar aí no mundo as cirurgias plásticas, a gente lidera doenças psicológicas, então depressão e ansiedade. O Brasil é um dos países do mundo que mais consomem remédios para ansiedade, e eu acho que está completamente relacionado ao uso da internet como um todo. E quando eu falo de alguns movimentos, eu não sei se você chegou a ler recentemente, mas alguns países da Europa já começaram a adotar no Instagram, por exemplo, você ser obrigado a colocar ali na legenda quando você faz algum tipo de modificação na sua foto. Então a gente já precisa sinalizar, por exemplo, uma publicidade. Eu preciso saber que aquilo é uma publicidade. Agora eu vou precisar sinalizar também se eu fiz algum tipo de modificação no meu rosto, no meu corpo. Se eu tirei espinha, Photoshop. Se eu tirei uma espinha, tem que avisar. Tem que colocar foto modificada em algum editor. Agora vai ser obrigatório em alguns países, e eu imagino que isso em algum momento se dê aqui na nossa região, no Brasil, que consome tanto a internet. Porque eu acho que realmente começou a se tornar um problema sério, né? Então é uma lei... Quem sou eu? Então é uma lei geral de proteção de pessoas, né? De dados. Acho que a gente vai chegar nisso. Isso é bom. Eu acho que é muito bom, né? E aí você falou de algoritmos. O livro, ele fala que os dados, eles são como se fosse transparência, que não tem essa profundidade. Dado é dado e dado não teria essa beleza. Até que a beleza não é transparente, ele fala, né? Então, assim, voltando pro dado, no algoritmo, que você falou bastante, deu algumas informações pra gente, inclusive que eu não conhecia também. Eu já tava aqui, você caiu, eu já tava, filho, adolescente salva eu na tecnologia. Júlia, mas veja, você não concorda que se os dados, eles são tão transparentes, são os dados que determinam o que é belo pra você? Como você assim? Vive numa bolha na internet. São os dados que vão ditar pra Júlia, nas plataformas e nas suas redes, o que é belo. Porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Se você entra no Spotify e faz ali uma classificação das suas músicas, ele vai te sugerir uma playlist que você nem sabia que gostava, mas que você vai amar. Porque os dados, apesar de serem tão transparentes, eles são muito poderosos. E eles determinam, com uma inteligência artificial, que é muito burra, mas que tem alguém ali por trás fazendo esse trabalho, o que é belo pra você. Então, se eu abrir a minha plataforma hoje, ele vai me entregar algo que eu vou gostar, que vai ser belo. Se você abrir a sua plataforma, ele vai te entregar uma coisa completamente diferente, mas que é belo pra você. Então, realmente, os dados são muito vazios, são muito transparentes, mas são os dados que determinam o que é belo pra você, no seu nicho, na sua bolha. Os dados nos oferecem informações pra gente ser estratégico, mas seria esses dados o que eu quero? Você acabou de falar que às vezes você tá tentando mudar o dado que tá te dando os carinhas lá de sem camisa. Eu tô tentando entender aonde que esse dado vai me trazer o belo real, se eu tô tentando às vezes sair da bolha social, da bolha... Não sei se ele vai me entregar, tô te questionando. Eu vou ser bem sincero, eu acho que os dados, eles são muito poderosos, tá? A inteligência artificial, ela tá aí pra provar isso pra gente. Cada vez mais, os dados são mais valiosos. Hoje no mercado existe um profissional que é considerado unicórnio, que é quem consegue fazer a captação de dados e consegue fazer a análise de dados. É um profissional que ganha 5 vezes mais um médico
crítico hoje no cenário que a gente vive. Então, cientista de dados, engenheiro de dados, são profissionais extremamente requisitados hoje aí no nosso cenário. Eu tenho uma matéria na pós que eu tô fazendo agora de dados e análise de dados, e é impressionante a quantidade de informação e qualificação que a gente fornece para as plataformas e elas retribuem pra gente. Então, fugir da nossa bolha, tentar enganar o dado, é um desafio. Eu brinco que eu faço isso para tentar ver coisas novas, mas é difícil porque a inteligência artificial, ela só é inteligente porque você precisou ensinar ela a fazer determinada coisa. Então a gente tem o Tesla, né? E o futuro da Uber é justamente esse. Carros que não possuam motoristas, que é o principal passivo dela hoje. Em algum momento a Uber não terá motoristas. E ela não é mais uma empresa de mobilidade, ela é uma empresa de tecnologia, porque ela está aprendendo com os dados que os carros fornecem através de um sensor, que tem inclusive já nos iPhones, que é o LiDAR, que eles chamam, de realidade virtual. Então ele capta todos esses dados, ele aprende. Então a gente ensina a máquina a exatamente o que precisa fazer. Então eu sei que tem um buraco na rua 3, então o carro desvia desse buraco. Pronto, ensinei, não preciso ensinar de novo. Em algum momento as pessoas serão tiradas de cena na mobilidade, porque eu ensinei um dado. E você ensina através do seu comportamento online o que o dado precisa te fornecer para você continuar consumindo ele. Então se você abre hoje o seu feed do Instagram e você não é uma pessoa regrada, você perde completamente a noção de horário, tempo e espaço e continua rodando ele ali, ó, infinitamente. E se em algum momento você sai, o dado capta o horário que você sai, se você desligou o seu telefone ou não desligou, em que posição geográfica o seu telefone tá, então se você tá de pé ou se você não está de pé, pra entender se aquele conteúdo que você parou de ver deixou de ser relevante pra você. Então possivelmente ele não entregue mais aquilo, se não for uma situação usual. Então eu ensino pro dado que durante uma semana a Júlia, às 10 horas da noite, dorme. Ela coloca o telefone em modo avião, parado numa posição, ela não utiliza mais o telefone. Beleza, o dado que você ofereceu pra ele, você ensinou a máquina que a partir desse horário nenhum outro conteúdo vai ser relevante, tá? Mas se ele entende que das 9 às 10 você consome o feed e antes disso você fecha, a gente teve uma disruptura aí. É o conteúdo que não tá legal? Vamos oferecer um conteúdo similar pra ela. Ou é porque ela saiu, ou é porque ela abriu um aplicativo de delivery pra pedir comida. Poxa, então toda sexta-feira às 9h30 a Júlia abre um aplicativo de delivery. Eu tenho certeza que apesar de você não perceber, em horários estratégicos o iFood te manda o cupom, porque ele sabe qual é o seu comportamento, ele sabe qual é o horário que você usa o aplicativo pra pedir comida e ele sabe até o que te sugerir. Então o iFood me manda cupom de comida vegetariana todo dia em volta das 19h30, 8h30 da noite, porque ele sabe qual horário que eu peço. Então ele ensinou, eu ensinei, né, ele a me entregar tudo que eu preciso que ele me entregue, inclusive o que é belo. Eu reparo nas fotos do menino sem camisa, porque é atraente, tem uma sexualidade ali por trás, é liso, né, é esteticamente agradável observar. Então ele vai continuar me entregando, apesar de eu querer burlar ele de vez em quando. Mas a gente cada vez mais ensina os dados. Você só burla de vez em quando, né? De vez em quando. É porque eu sou de vez em quando foi perfeito. Dados, por gentileza, podem continuar me oferecendo esse conteúdo que lá no fundo a gente gosta, né? E aí, então me explica você com moda, que a gente tem que gostar da moda. Você tá aí falando que a gente gosta de ver corpo bonito, a gente tá, né, enfim, burlando de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. E aí me explica, a moda, esse invólucro, ele traz muito valor nisso. Ele diz que as pessoas, às vezes, quando tentam entrar com aquela ingenuidade, ou mesmo com aquela vontade, quase uma psicanálise pra aprofundar na pessoa, que a gente quer ver através do invólucro. Eu posso olhar o invólucro como uma persona, eu posso olhar isso como, sei lá, personalidades, né, vamos lá, defeitos, etc. Mas e quando eu entro pra moda e eu valorizo o invólucro, como é que a moda vive com essa valorização do corpo? Ela precisa fazer um invólucro diferente pra eu valorizar o velamento, essa coisa que o livro fala, que a gente fala, que é isso que traz a beleza, que não é uma exposição completa, é valorizar o invólucro e não tentar enxergar através dele.
Aí eu te pergunto sobre moda nisso, junto. Profundo, né? Gostei, também queria agora, mas tá ok. Eu acho que a gente pode seguir várias linhas pra pensar no externo, né? Sem querer aprofundar muito. E diversos movimentos estão completamente atrelados a essa estética. Primeiro, os dados fornecem o que a gente mais gosta de ver, o que a gente passa mais tempo vendo. Existem muitas tendências, então a gente percebe durante a pandemia se reforçou muito a cultura do medo, né? Que a gente já vive constantemente com medo, e na pandemia isso deu um boom. O que as marcas fizeram, levando em consideração a cultura do medo e a pandemia? Criaram roupas que te abraçam. Então você deve ter visto muito na internet roupas muito confortáveis e grandes. Tudo muito oversized, tudo muito ultrapassando os limites. Macacão, tem aqueles macacão largão. E eu não vou falar só de macacão, não. As pessoas estão comprando aqueles cobertor que tem os braços, assim. Você já viu que você abraça? Justamente. E eu não preciso fazer uma análise muito grande pra perceber que uma pessoa que usa isso, ela comprou a ideia. Então eu sei que a pessoa ali na rua que tá usando essa roupa muito oversized, que mesmo sem saber, eu consigo entender que é uma pessoa que vive com medo. Porque a roupa, ela transmite isso. As marcas, elas estudam o comportamento da sociedade a todo momento, né? A todo instante ela tá ali entendendo quais são os movimentos que surgem, quais são os movimentos que estão em alta. Vou deixar de produzir X coisa, não vou mais usar couro de animal porque as pessoas não querem mais. E eu percebo que, falando aí do cenário que a gente vive de pandemia, a cultura do medo trouxe muita informação relevante só pra exemplificar as roupas largas, as roupas que nos abraçam, bomber jacket, aquelas jaquetas bem fofas. Você vai em qualquer loja, você vai encontrar, assim, milhares. E as pessoas, elas consomem sem nem mesmo entender, mas elas sentem a sensação de segurança. Então, quando você enxerga uma pessoa no contraponto disso, na rua, eu paro e reflito. Essa pessoa é muito segura de si. Ela tá com a psicanálise em dia. Ela tá indo na terapeuta. Porque as pessoas compram sem saber o porquê estão comprando. Mas existe um porquê no fundo de tudo isso, né? Existe um porquê no fundo do consumo. Eu sou minimalista, mas na pandemia eu tô com tanto medo que eu preciso destinar e sanar esse medo em alguma coisa. Então eu vou comer muito, tô consumindo, ou eu vou comprar roupa excessivamente, tô consumindo. As lojas venderam muito mais na pandemia do que nos dias pré-pandemia. As pessoas consumiram muito mais, porque elas estão com muito mais medo. Mesmo sem ter pra onde ir, elas precisam se sentir abraçadas. E a moda, ela trouxe isso pra dentro da casa das pessoas, com esses formatos. E a moda é completamente adaptável. Então, o que a gente enxerga daqui pro futuro é uma hipersexualização. Porque o que se espera no pós-pandemia, que no Brasil a gente ainda não tá vivendo, é as pessoas com essa explosão de liberdade. Elas querendo viver, sentir o outro. E a moda já percebeu isso. E já está deixando muito mais sexualizado as roupas. Então você observa nos últimos desfiles que aconteceram, decotes muito amplos, roupas muito curtas, shorts muito pequenos pro masculino, pro feminino. Então toda essa estética do abraçar já foi deixada de lado. Porque já entendeu que no final da pandemia, as pessoas, elas vão querer viver isso. Elas estão guardando esse lado sexual delas, esse lado emocional. Então elas vão se jogar numa balada, elas vão pro parque, elas vão pra piscina, elas vão pra praia. Então a valorização do corpo é o próximo foco da moda. E aí você percebe isso no comportamento das pessoas, enxergando quem já tá comprando. Então daqui 6 meses você vai ver as pessoas hipersexualizadas. Então você sente que é aquele grito de liberdade. Poxa, eu entendo que essa pessoa, ela precisa desse grito de liberdade. Ela sente falta da sexualidade na vida dela. Ela tá buscando isso, sem nem mesmo entender. Ela é completamente influenciada a isso. Mas os cortes, as cores, os movimentos, implicitamente, trazem isso pra dentro dela. E aí, claro, né, elas são completamente influenciadas pelas plataformas digitais. Os influenciadores estão aí pra fazer o trabalho deles. Sexualizar cada vez mais, fazer o consumo crescer cada vez mais. Então eu vou sair de um soft, de um quentinho, de um ninho, pra me expor. Eu vou sair pro mundo. E aí com isso a gente já pode
pode até botar psicanálise total dentro, né? Que Demais, demais. A gente vê, as pessoas, elas estão dentro de casa, elas querem se sentir confortáveis, seguras. E os países, né, que já estão com a vacinação bem avançada, a gente já percebe esse movimento das pessoas na rua, querendo viver, querendo respirar. E pra isso, você quer o mínimo de roupa possível. E as marcas já entenderam. Se você olhar todos os desfiles que aconteceram, tem uma hipersexualização do corpo. O que, no meu ponto de vista, não é nem bom nem ruim. É só o resultado do que a gente tá vivendo. É né? um fato, Se a gente né? não tivesse a pandemia, talvez seria diferente. Mas eu, com toda certeza, é o que a gente espera daqui pro futuro, nas plataformas, nas redes. É isso, tenha certeza. Mas com uma mudançazinha, porque todo mundo deu uma engordada nessa pandemia. Então a gente vai ter que fazer um estilo aí um pouquinho tamanho maior. Porque, gente, tem todo um movimento Todo do mundo deu uma CB. engordada, mas as pessoas não se reconhecem como tal, né? Já com filtro, quer dizer, eu já tenho uma crise de identidade, né? Exato. Eu já não olho o real. E aí que eu entro com uma moda que ainda me faz consumir mais. Eu não vou me enxergar, não vou me reconhecer. Assim, Mas as marcas, elas vêm fazendo um movimento contrário a isso, né? A gente enxerga algumas referências aí na internet da valorização do corpo real. Entende-se Sim. também. Já existia esse movimento, né? Do corpo livre, do sim. corpo real, das sobrancelhas grandes e levantadas. E as marcas enxergaram isso. E existe uma ruptura. Porque se você não se adaptar aos movimentos pequenos que vão se tornar gigantes, você deixa de vender. A realidade é uma só. A Victoria's Secret tem aquele famoso show dela, né? Que é o Victoria's Secret Fashion Show, que desfila as Angels, que são um padrão extremo de beleza inalcançável. Todas extremamente magras, altas, loiras ou morenas, os olhos verdes, azuis. E antes da pandemia, esse movimento começou a surgir. A marca começou a ser questionada sobre não me enxergo, não compro, que é um movimento pequeno, mas que vem ganhando força. E ao invés de se adaptar, ela preferiu tirar o show da cultura dela. Então não existe mais o show da Victoria's Secret. Ela não quer colocar uma transexual pra desfilar. Ela não quer colocar uma pessoa gorda pra desfilar. Ela não quer colocar alguém que não esteja no padrão que ela acha aceitável. Então, saiu de cena. Ou seja, né, é uma marca que vem perdendo muito mercado, que as lojas estão fechando loucamente nos Estados Unidos. Tá deixando de ser desejo porque não se adaptou. Você, Júlia, uma marca hoje no mercado, apesar de não concordar, vai fazer o mesmo? Não, você vai na contramão. Vou colocar ali no meu desfile pessoas que sejam reais pra que exista esse consumo desenfreado. e por quê? Você sabe o motivo dela não querer isso? De não. Uma vez que todo mundo vai pro capitalismo mesmo? Não entendi. Qual o objetivo dela? Não quero. Meu padrão é esse. Meu padrão são as Angels. Não considero pessoas normais padrão. Existe um movimento de que eles vão fazer um novo show, um novo desfile com pessoas reais, né? Porque ninguém sustenta durante muito tempo uma queda tão brusca, né? Nas vendas, enfim, na mídia de uma maneira geral. Mas ainda assim vai ficar marcado pra todo um sempre o posicionamento da marca, né? Afinal, a gente precisa se reconhecer. E aí uma pergunta, ele fala muito também dessa questão da beleza com a ética, dessa beleza de Platão, que existe uma beleza pra além. Ele falava até da comparação da mulher, que a mulher hoje está mais sexualizada e que a moda da mulher é um sex appeal, e antes a mulher virtuosa. Como é que eu trago isso pra moda? Como é que eu vou trazer essa questão ética na moda? Porque ele falou isso pra... Eu acho que ético é muito subjetivo, né? Mais ou menos, assim, eu queria entender, pra moda, porque a moda ela se vende É no muito capitalismo. subjetivo. A beleza também, a mulher, de uma certa forma, todas essas imagens foram modificadas, né, pra atender o consumo. Sim. Porque aí quando eu trago uma mulher que antes era não, ela continua sendo, né, virtuosa. Não tô dizendo que a moda tá errada ou que o estilo ou o estigma tá errado, não é isso. A gente também gosta de ter um sex appeal, óbvio. Então, assim, a minha pergunta, nesta mudança, a moda também faz esse movimento, né? E aonde a ética estaria aí no que você falou, da escravidão, que não deveria ter esse consumo, dos animais. Eu acho que se a gente fosse incluir uma moda com essa visão ética, a gente teria que fazer esse caminho, que não é o da venda também, né? Total. Não, que é de um consumo desacelerado. Eu gosto muito de falar de movimento, né? E existe um movimento do second hand, que tá bombando aí no mercado. Que é então isso? As marcas, elas... Explica. Brechó, basicamente. Segunda mão, né? Segunda mão. Second hand, segunda mão. As grifes não gostam disso,
porque deixam de lucrar. Poxa, você paga 60 mil reais numa bolsa da Chanel. Eu posso comprar ela por 30 de segunda mão. Eu posso locá-la. É um movimento que vem crescendo muito. E que é ético. Vai completamente na direção da sustentabilidade, né? De vamos cuidar do planeta, vamos consumir menos, vamos produzir menos. Porque as coisas são muito descartáveis. A realidade é uma só. E itens de luxo não são descartáveis. Porque eles pregam justamente o contrário. A durabilidade e a qualidade. Então, eu como marca de luxo, como me posiciono na contramão da segunda mão? Sabendo que eu produzo um item para ser durável, para passar de geração em geração. Como eu influencio o consumo acelerado para um produto que não é descartável? Que é aquele produto limitado, edição limitada. E aí, quando eu entro numa edição limitada, você falou uma bolsa de 60 mil, é preço de um carro, né, gente? Uma bolsa, entendeu? Então, assim, tem que deixar pro filho, entendeu? Deixar pro neto, pra família inteira. Isso se tiver condições, né, de comprar, porque também chega naquele nível. Tem fila de espera pra algumas dessas bolsas. Para que isso não é humano. Não, eu acho assim, uma loucura, desculpa. Tem fila de espera. Meu Deus. E as marcas, elas simplesmente compraram a ideia e elas estão fazendo nos canais oficiais o segunda mão. Então, já que eu não posso lutar contra, eu vou fazer o segunda mão autenticado. Então, algumas grifes já oferecem produtos de segunda mão dentro das próprias plataformas. Seria um brechó da loja, que a própria loja diz. Justamente. É autêntico. Que ela vai lá e faz a autenticação, prova que realmente é oficial, bate o martelo de que é um produto de muita qualidade, porque tem 30, 40 anos que ele já foi feito e tá aí em perfeitas condições. Então ela reforça aquilo que ela já traz pro consumidor, né, de uma maneira geral. E através de outros dados que ela encontra no mercado, ela cria esses movimentos de exclusividade. Então, aquelas mini pochetes, mini bolsinhas dos anos 2000, que tá voltando com tudo pra agora, estão super esgotadas. A moda é cíclica, né? E eles sabem disso. Então eu incorporo um movimento que eu não deveria incorporar, eu deveria aprender com ele, parar de produzir, e vendo mais, trazendo a exclusividade de produtos antigos, né? Até o COS, eu tava vendo isso sobre moda. O COS, que era alto, agora tá descendo de novo. Tá descendo de novo? E eu tô enrolada com a minha barriga. Meu Deus, pânico que eu tô com esse COS baixo. Não, gente, deixa alto. Cropped vai voltar com tudo, tá? Masculino e feminino. E o cropped masculino, ele foi muito usado na década de 70, 60, se você pega as referências. Ele vai voltar com tudo, né? Porque justamente tem essa pegada do preciso me expor, preciso sair. Moda é um ato político. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as pessoas queriam sair. Houve uma hipersexualização. É o mesmo que tá acontecendo agora. Depois da pandemia, as pessoas querem sair, querem viver, querem tirar o medo, né, do cenário atual. Então, uma nova hipersexualização. E as marcas, com toda certeza, usam isso ao seu favor, trazendo peças que foram icônicas naquela data, né, pras datas atuais. Então tem a Prada Re-Edition 2005. Trouxe pra cá, bombou, tá super esgotada, tem lista de espera pra você comprar. Uma bolsa que custa 12 mil reais. Então assim, meu Deus. É pra parar e se observar, né? A gente tenta diminuir o consumo, mas ele tá aí, escancarado pra gente, que as marcas, elas continuam usando e vão continuar usando o que elas percebem das pessoas no mais íntimo delas. Sem que nem mesmo você se conheça, a marca te conhece. Ela sabe os movimentos. Ela sabe que você tá com medo durante a pandemia e que precisa comprar uma roupa que te abrace, pareça um cobertor. E ela sabe que você vai querer usar o decote mais profundo que você tiver. Claro que ela vai colocar uma modelo que se pareça com você. Agora vem acontecendo esse movimento, né, que a gente discutiu há pouco, pra que você compre também, porque você tá querendo se mostrar. Poxa, as pessoas estão usando máscara, óculos, luva, com medo. Você imagina a hora que cair a máscara no mundo todo, de uma maneira geral. Todo mundo quer se mostrar, todo mundo, né? Oi, tô aqui. Sou eu. Eu estava enclausurada, agora eu tô solta. Exato. E a moda já tá nos manipulando no estilo algoritmo, né? Pra quando a gente chegar lá. Já, com toda certeza. O algoritmo, ele tá aí pra controlar a nossa vida, controlar o que a gente vê, controlar o que a gente escuta, controlar o que, eu diria, de uma maneira mais profunda,
controlar o que a gente sente, né? Existem muitas doenças que já são diagnosticadas, como o Fear of Missing Out, o FOMO, né? Você tá nesse constante trem de informação, porque toda hora você abre, tem uma coisa nova, toda hora você abre, tem uma coisa nova, toda hora você abre e tem uma coisa nova. Então você tem medo de estar perdendo alguma coisa. É uma doença, né? É uma doença. E eles controlam exatamente aquilo que você vai ver. Exatamente o que você vai ver. E aí, então, me explica, igual você explicou, sobre moda e o medo. Me explica agora os algoritmos e o medo, porque eu gostei dessa conversa do controle do medo, que a gente tá tendo esse movimento do medo. Achei interessante. É muito louco pensar, né? A cultura do medo e os algoritmos. É, isso mesmo, né? Cultura do medo. Eu gostei desse nome, vou dar um Google total nessa... Ó, tá super em alta, tá? Tem inclusive alguns filósofos mais contemporâneos que já estão escrevendo sobre a cultura do medo e o consumo desenfreado que tem por trás dele. As pessoas, elas reagem de maneira diferente quando estão com medo. E os dados e os algoritmos, eles sabem disso, eles direcionam isso pra você. Então você dá um Google, como se acalmar ou como remédio para dormir bem. Você abre o Instagram, tem uma propaganda de um aplicativo de meditação. É incrível como as coisas se linkam. Você já deve ter passado por isso. Com certeza. Tô num dia estressante, tô numa conversa, falei tal coisa. Você abre o Instagram e parte de dormir, tem uma publicidade de um aplicativo pra que você medite, pra que você tenha um slowdown, imagens bonitas, lisas, né? Esteticamente agradáveis pros olhos, pra que a gente diminua a frequência. Eu acho que é isso, ou não? Você quer saber mais? Exatamente. Não, quero saber mais. Eu gostei dessa coisa da cultura do medo, porque é uma manipulação. Você pega um medo, você pega uma pessoa assustada, e aí você tem... É como um bichinho acuado, ele é mais fácil de ser manipulado. Com toda certeza. Então a gente sai da pandemia mais fáceis de sermos manipulados. Tanto pra gente consumir mais, como você acabou de falar, eu consigo ver a pessoa e falar, aquela pessoa tá com terapia em dia, aquela não tá. Ou é só uma consumista desenfreada, né? Tá ok também. Vamos lá, também, né? Tá com cartão ótimo. Tá com cartão ilimitado. Então essa aí eu não vou nem discutir, que é uma curva fora do comum. É aquela que consome a bolsa de 12 de 60 mil. Aquela ali não é... Exato, essa pessoa que entra na fila de espera. Tudo essa pessoa. Então, me explica, essa cultura do medo, esse movimento que tá sendo feito, que não deixa de ser manipulável. Você acabou de falar do algoritmo e isso é ok, a gente já sabe. Você botou lá que tá noiva, já começa a receber propaganda de local pra casamento, né? Pra festa, etc. Na cultura do medo, como o algoritmo pega nossas emoções? Você falou que vão buscar cada vez mais até os sentimentos, essas emoções da gente. Você falou do liso, do descansar, mas assim, aonde que o algoritmo, porque tudo tá online agora, as reuniões estão online, você tá aí, você caiu, voltou, e tamo junto, as aulas estão assim, nossos jovens estão completamente perdidos. E nessa cultura do medo que vem da pandemia e me deixa acuado, aonde que eu consigo sair disso sem, pelo menos conseguir estudar mais, pensar mais sobre isso? É como eu disse lá no comecinho do nosso bate-papo. A gente ensina uma máquina. Eu não consigo fazer com que uma máquina ou que um dado tenha sentimento. Inclusive o autor deixa isso muito claro no livro, que um dado, ele é... Qual foi a palavra que você usou, perdão? Qual? Da cultura do medo, do sentimento? Não, dos dados. Do algoritmo? Os dados e os algoritmos, eles são lisos, transparentes, né? Eles não têm uma profundidade. Eles não têm profundidade, não tem beleza, porque dado é dado. Não tem beleza, mas você ensina o que é belo pra ele. Você ensina o que é o sentimento pra ele. Então, veja, você tá fornecendo dados há muito tempo ali pra plataforma. Ela sabe o que você usualmente pesquisa. Você cria uma ruptura nisso, eu ensinei um sentimento diferente pros dados te mostrarem. Consumir mais pessoas que estão falando sobre autoajuda. Estou consumindo ou pesquisando mais imagens que trazem mais conforto psicológico. Porque tem, né, aqueles videozinhos que você vê a pessoa apertando uma massinha, cortando um negocinho. Você fica preso. O tempo que você tá em cada post, você tá ensinando pra ele alguma coisa. E aí é só linkar. Poxa, eu fiquei 10 segundos olhando uma imagem de uma pessoa cortando algo. Ai, que delícia. Relaxei, Asmir, né? Relaxei. Aí no Google eu pesquiso um remédio ansiolítico. Pelo meu Maps, eu tô perto de uma clínica psiquiátrica. Pelo meu Maps, eu
tô perto de uma terapeuta. Ele vai linkando, peraí, essa pessoa ela tá visivelmente com algum sintoma diferente do usual. Vou atacá-la, ela tá mais sensível à compra. Naturalmente, a gente tem estudo sobre isso, né? Quando você tá frágil, você fica mais suscetível a diversas coisas. Você fica frágil não só fisicamente, você fica frágil mentalmente, você fica mais suscetível a comprar mais, a ser mais manipulável, que é o que a plataforma mais quer que você seja, porque você vai passar mais tempo nela. A plataforma, ela só quer o seu tempo, porque quanto mais tempo você fica nela, mais você ensina pra ela quem é a Júlia. Mais assertiva ela faz com que as marcas cheguem até você. As marcas, as publicidades, os aplicativos. Mais ela te conhece. Eu sei que essa semana foi extremamente estressante pra Júlia. Esses dados já são possíveis de fazer essa captação, né? Então, a cultura do medo, ela é externa, ela tá completamente alinhada às coisas que acontecem em sociedade. Então, sabem que a comunidade LGBTQIA+, vive com medo, porque a gente tem um presidente atual que é extremamente homofóbico. Então, poxa, eu sei que o Maicon é gay, o Maicon vai semanalmente na localização dele perto de uma clínica com psicólogos, o Maicon fica preso a esses videozinhos, eu só vou oferecer esse tipo de conteúdo pra ele. Sabendo de tudo isso, qual conteúdo ele compra mais? Então, assim... E ele vai testar. Se eu estou emocionalmente abalado, eu até consumo mais, logo eu posso considerar que nessa circunstância política brasileira, a LGBTQ+, estariam consumindo mais. Sim, tem dados pra isso. Porque elas estão com um sentimento de medo, assim, aflorados, e com isso, estoura cartão. Exatamente. Saio menos, não tenho uma pessoa, tô fechado dentro de casa, vou fazer o quê? Vou consumir. Eu vou comprar ali online, né? Porque você comprando online, você comprando numa loja física, tem um pouco de diferença, mas ainda assim você sente aquela sensação de prazer. Uhum. E você ensina isso pro algoritmo, né? Ai, comprei. Nossa, pausa de 10 minutos no telefone, voltei. Fiquei feliz, uhul, e tal, já me imagino com essa roupa. Bebi uma água, voltei pro feed. Entendi. E aí eu te faço uma pergunta, que na verdade é uma pergunta não, uma constatação. Se a gente tá na cultura do medo com a pandemia, antes disso, a gente tinha a cultura do efêmero, que é essa falta de vínculo. A gente soma com medo, meu Deus. Não ri. Aí a gente vê o que tá acontecendo, né? A gente tá rindo de nervoso, Felipe. Você pode rindo botar. De desespero. Porque se eu já não tenho efêmero, mundo líquido, já tá tudo sem vínculo, aí eu ainda tô com medo. E aí, meu Deus, me explica. Isso é ótimo, né? Pra sociedade de uma maneira geral. Hã? Pras empresas de uma maneira pra geral. capitalismo, né? Isso é ótimo. Não e pros psicanalistas que ganham dinheiro, mas não pros seres humanos. Meu Deus. O e-commerce nunca lucrou tanto como na pandemia. São números, assim, de crescimentos inimagináveis, Júlia, quando você analisa os dados, né? E tem alguns eventos sociais que fazem e trazem essa confirmação. Nunca na história do Big Brother teve-se tanta audiência em um experimento social. Nunca. Pra você entrar como uma marca anjo dentro do Big Brother, você paga em média 78 milhões de reais. Meu Deus. Só pra você ser uma marca patrocinadora. O prêmio é de 1,5 milhão. Você consegue perceber a diferença e o quão as pessoas estão engajadas nesse experimento social? Porque só se fala de Big Brother em alguns nichos, em algumas bolhas, né, quando o programa tá no ar. As pessoas não percebem que estão votando pra uma pessoa ganhar 1 milhão, quando na verdade elas estão todas envolvidas nesses milhares de milhões, que você acabou de dar um exemplo, 78 milhões, imagina. Então, assim... Um exemplo, né? Somos assim... Aí, quantas marcas não estão lá dentro? Somos joguetes totais, né? Joguetes totais. E por que o programa tem tanta audiência? Porque você deixa de se reconhecer e você precisa naturalmente acompanhar a vida de alguém que tá dentro de uma normalidade, que não tá usando máscara no meio da pandemia, que tá indo numa festa no sábado, que tá vivendo emoções, que você controla o jogo. E o ser humano naturalmente gosta da sensação do controle e de determinar: você é cancelada, você é vencedor, agora você não é mais. Então, mais uma vez, você deixa de se reconhecer e passa só a olhar pro externo, né? Eu gamifico a vida do outro. Completamente. Eu gamifico a vida do outro 100%. Deixo de olhar ainda mais pra dentro de mim. Porque, veja, se a gente tá vindo no movimento contrário de uma queda de audiência, as 2 últimas edições que aconteceram durante a pandemia tiveram recordes. Uma das votações entre Manu Gavassi e o Prior, que era meio que uma
briga do bem e do mal, das mulheres e dos machos escrotos, teve 1,5 bilhão de votos. Isso é um número estratosférico. É como se cada cidadão brasileiro tivesse votado pelo menos 5 vezes só nesse paredão, considerando a nossa população. Então, e aí, claro, né, aí indo pra psicanálise total, indo pra psicologia, qual é o resultado disso? As pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais com medo. Elas não se enxergam mais, elas não conseguem se reconhecer mais. E elas precisam aliviar isso de alguma forma. Como trancado dentro de casa? Comprando online. E aí, cada vez mais você entrega os seus dados pra plataforma, cada vez mais assertivo fica o consumo. Seja da moda, seja da arquitetura, né? A gente só não consome mais aquilo que é real, que é o belo, né? Que o livro, que o autor tenta tanto salvar, que ele tanto fala, né? A todo momento. A gente não observa mais o que é arte, o que é belo no seu profundo, no seu íntimo. Porque a gente nem se reconhece mais. Se a gente não sabe nem quem é a gente, como é que a gente vai querer se olhar? A gente vai querer olhar a vida do outro, né? Exato, exato. E ele fala que, assim, que ele finaliza o livro, que eu acho essa frase incrível, que é: a salvação do belo é a salvação do vínculo. Chegando no meu vínculo, minha gata aqui, né, no momento. Que delícia. Ela tá aí pra te provar o contrário, mamãe. Ó, a natureza tá aqui, ó. Eu tô aqui nesse seu vínculo. Aí a gente deixou realmente de ter vínculo e só aumentaram as doenças, só aumentou esse comportamento aí que a gente observa. E claro, né, eu falo aqui das mídias, dos algoritmos, que é algo que tá muito presente no meu dia a dia e sobre a moda, mas isso poderia se aplicar pra qualquer área. Qualquer especialista de qualquer área poderia dar esses diagnósticos de maneiras diferentes que a gente concluiria as mesmas coisas. De quem ele trabalha minimamente com o ser humano ou com relações humanas, possivelmente daria o mesmo diagnóstico, talvez de maneira diferente. Sim. Mas é muito presente. Uma coisa que eu acho positiva nesse online, nessa pandemia, que seria essa possibilidade das empresas que não são tradicionais, grandes, ou até mesmo muito unicórnio que surgiu aí, muita startup. Porque aí você ficou um pouco de igual para igual, dependendo. Com a tecnologia, você às vezes entra de igual para igual. Então isso eu achei muito legal. Desde empresas que estão fazendo eventos com todos os protocolos, aí você vê uma pessoa que antes vendia marmita, tá montando um espaçozinho legal, ou até aquele que tinha um espação, agora tá indo pro pequenininho. Então assim, eu vejo, vamos dizer assim, uma possibilidade de você entrar nesse mundo com uma forma, com um custo mais baixo, enfim, você consegue ser empreendedor, crescer junto com, assim, aparecer junto com os grandes. Os pequenos aparecem junto com os grandes. Mas emocionalmente o ser humano tá uma bosta, né? Desculpa, aqui, porque... Emocionalmente o ser humano tá de mal a enrolado. pior. A gente tá dando lucro pra, não só para os e-commerces, mas pra todos os psicólogos e psiquiatras e psicanalistas. No momento eles estão que não tem vaga, né? Se você ligar hoje no seu convênio pra marcar, não existe. Você tem que brigar pra conseguir uma consulta com psiquiatra. Tá insano, assim. Insano mesmo. Minhas amigas psicólogas estão com dinheiro. Elas falam: gente, tá ótimo, eu tô conseguindo fazer e-commerce, é uma beleza. Falo: mas amiga, ela tá cheia de dinheiro. No horário tudo fechado. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Não existe algo 100% bom, algo 100% ruim. A vida é um constante equilíbrio. Tanto pro belo quanto pro feio, tanto pro que a gente vive atualmente. O que é bom e o que é ruim, né? A sua perspectiva de vida é uma. Tem gente... A perspectiva boa da pandemia, né? Os negócios online crescerem, você ter essa possibilidade, mas é quando você parte do pressuposto que uma grande parte da população brasileira nem internet tem, você só afastou ainda mais ela dos hábitos de consumo que a gente observa hoje. Não, das escolas. Não tem criança assistindo aula com online, não tem a menor condição no rural. Assistindo aula, exato. Não tem a menor condição, não é? É muito fora da minha realidade, né? Porque eu não tenho criança, não convivo com criança. Mas você tocou num ponto que é crítico. E as crianças que iam pra escola só pra merendar? Exatamente. Você acha que elas vão ter internet em casa, celular? A educação tá indo pra onde? Tem criança aqui pertinho, num entorno muito próximo aqui, que desmaiou de fome, né, na sala, entendeu? Que vem de madrugada e tudo, e que tava esperando o lanche, não chegava. Tem criança que vai só pra comer pra escola. Você repetiu. Sim, é uma realidade no Brasil. É uma realidade aqui no colégio público da 3 quilômetros da minha casa, que eu ouvi da coordenadora quando eu fui lá visitar. Então, assim, é uma realidade. E aí, quando a gente coloca o online, não tem condição.
Não tem condição. Não tem condição. E aí fica a reflexão. Júlia, responda para os seus ouvintes o que é ou o que você considera como a salvação do belo. Eu acredito que não é esse remodelo do vintage da vida, não é. Eu acredito que a gente tenha que realmente fazer uma conexão entre pessoas, entre natureza. Esse somos todos um, que a gente, de uma certa forma, a pandemia tá trazendo, porque eu tenho que ter respeito ao mais velho, ao que tem uma mãe, mas assim, a gente também exacerbou muita maldade, exacerbou muita manipulação. Então assim, é realmente voltar pra si. Eu faço até um comparativo. Quando eu fui na Disney em 2018 com meu filho, eu queria muito levar meu filho pra Disney. Eu tinha ido uma vez só e eu fui com 11 anos. E aquela coincidência da vida, eu levei meu filho com 11 anos. E aí a gente foi no tal do filme, na fila de mais de 3 horas daquele, não era Avatar não, acho que era daquele que tem um cavalo. Uma cadeira. É uma cadeira. Uma telona. Isso, exatamente. Avatar. Era Avatar. Que aí você sentava imitando tipo um dinossauro, desses. Eu não vi, gente, o filme, não lembro. Um desses bichos que voam e tal. Dragão, desculpa. Mas é no Avatar. É no Avatar. Sim. E que aí você faz a imitação. É muito gostoso, inclusive. Então, mas é muito gostoso. Você passa uma fila de 3 horas e meia, tá, ouvinte? Pra você ficar ali menos de 2 minutos, 3 minutos. Você tem a explicação, vai num cavalo imitando, e você tem lá uma super tela que cai uma chuvinha, você tem uma sensação de estar voando, e aí você sente um pouco da natureza, tem cheiro e tudo. Eu fiquei pensando, falei, se eu levasse meu filho pra acampar, tava tudo certo. Tava muito melhor, tava mais gostoso, e eu não tinha essa fila de 3 horas e meia, e a natureza seria muito melhor do que essa tecnologia. Então a gente gasta muito para trazer uma sensação. E aquelas pessoas que fizeram todo aquele conhecimento técnico, científico, tecnológico, para montar aquilo e aquele custo todo, poxa, que se fosse revertido emocionalmente, cientificamente para outras coisas, seja a vacina, que a gente está tendo que estudar agora e botar foco em vírus por conta desse vírus, a gente teria muito mais soluções. Então, assim, o entretenimento ele também precisa voltar para a natureza. Eu acho que os seres humanos precisam voltar para as conexões e não de uma forma que a gente tente, até esse liso tentando recortar, eu acho isso tudo tão, sei lá, vazio, sabe? Ainda que você use e você precisa da tecnologia para dar essa sensação para quem tá em casa, dependendo, como você falou, você tá aí em São Paulo, a sensação de urbano é muito maior ainda, né, do que o que eu tô falando de natureza. A meu ver, essa conexão de verdade é que tem que acontecer, ela é a solução do belo. A salvação do belo, então, ela está mais próxima e mais acessível do que a gente imagina. Totalmente mais acessível do que a gente imagina. Aquela caminhadinha no sol, aquela vitamina Dzinha que você tomava ali em vez do suplemento, faz a diferença. E aí, se a gente não entender isso, que essa conexão... Porque não tem jeito, gente, as pessoas que postam minha família tá brigando. Amo minha família, cara... Não tenha certeza disso, entendeu? O Pondé é ótimo com isso. O Pondé fala, você posta ali, amo minha esposa. Aí fala assim, como, sabe, trair, como ter amante. Então assim, ele fala que a pesquisa, o algoritmo, ele é o contrário do que como a gente se expõe, né? Que a gente expõe aquilo que a gente quer que os outros vejam. Que a realidade fica por baixo. Eu acho que o que a gente tem como salvação do belo é nutrir e cuidar desse que tá por trás da gente. Que a gente não vai assumir isso. Muito poético e bonito. Ai, que fofo, obrigada. Mas a tendência é cada vez mais a gente ficar distante disso, né? As suas vivências nem sempre foram online, então você consegue resgatar isso de alguma maneira porque você já teve essa vivência. Mas o seu filho, por exemplo, possivelmente ele não consiga nem saber que é possível resgatar algo que ele não viveu. É o cringe, eu sou cringe, né? Esse novo... Acho que é esse nome aí. Acho que esse nome é ótimo. Ele não teve essa experiência, né? Ele já cresceu multitelas. Eu, por exemplo, tive ainda muita experiência, muito contato humano. E realmente, quando eu penso naquilo que realmente que me traz paz, conforto, aquela sensação gostosa, quando realmente ali eu tô com os meus amigos, que a gente sai pra beber um vinho de forma despretensiosa. Júlia, vamos dar uma volta na cidade, vamos fazer tal coisa. Livre de tela, livre de intervenção tecnológica de uma maneira geral, que a gente se conecta. Exatamente. Né? A gente se
conheceu se desconectando de algo pra se conectar. Então, será que a salvação do belo não é a desconexão que a gente precisa fazer pra que assim a gente consiga se reconectar? Basicamente, né? Se a salvação... Você acabou de explicar que você botou, assim, o hub da última frase dele, que ele fala que a salvação do belo é a salvação do vínculo. Você só consegue isso desconectando, pros algoritmos não te pegarem. Pros algoritmos não te pegarem. Difícil? Vamos lá, te vai dizer, difícil. Não, difícil. E na verdade aí que tá, tem todo um caminho muito positivo dos algoritmos que nos entregam Claro. aquilo que a gente gostaria, e que também a gente tem um viés aí que é, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no WhatsApp comercial, as pessoas terem acesso e terem pagamentos. É como a gente acabou de falar, que as grandes empresas junto com as pequenas, a internet também dá essa oportunidade. Então, nada é tudo tão ruim assim que não possa, né, melhorar. Então, eu acho que se a gente olhar pro olhar, ter uma visão positiva é muito bom. Mas o vínculo tem que ser seres humanos, gente. Quando você fala do carro, vamos no carro. Gente, ele fala disso no livro também. Você não vai ter aquele caminho da estrada, aquele aproveitamento, aquele freia, vai, sente. Não, vai ficar tão constante que se fizer um movimento eu vou me estressar. Se eu tô sempre online e a internet não tá boa, porque eu tenho, sei lá, X megas, eu me irrito rapidamente. Coitado de quem era ligando discado. A nossa paciência muda conforme a gente vai vivendo um estilo de vida também. Então, Tá cada dia mais rápido, né? É. A gente cada dia mais, pelo menos na internet, se distancia daquilo que é importante e real. Porque se o post não carrega de maneira rápida, se os stories não sobem de maneira rápida, eu classifico os restaurantes, então eu não dou nem a possibilidade de experimentar algo novo porque o restaurante não entrega em 30 minutos. Então, cada dia mais existe a possibilidade desse distanciamento acontecer em maior escala, né? E me preocupa muito as novas gerações, é algo que eu penso assim constantemente. Elas estão cada vez mais irritadas porque elas têm tudo muito rápido, só que tem um limite também, né? E aí, o que vai acontecer quando essas crianças enlouquecerem, forem adultos sem paciência, sem limites? Elas vão chegar no objetivo muito rápido e depois, o que será que vai acontecer? Essa falta de paciência. A gente tá vivendo, como você falou, da sensação de não tá vendo todas as informações. Imagina esses meninos sem paciência ainda. Junta tudo. Não, chega. Deus. Vamos parar de calça aqui, que a gente tá ótimo nessa sessão. A salvação do belo, não. A gente tá tentando a salvação da humanidade agora com esse livro. Pelo amor de Deus! Para. Talvez um meteoro fosse o suficiente. É aquele emoji, vem meteoro. Baixou. Mas é isso, eu acho que, assim... E eu queria que você me trouxesse algumas referências pra gente botar no shot de sexta. O que a gente faz na sexta? A gente faz uma ediçãozinha das partes engraçadas e a gente queria algumas dicas de, seja livro, filme, alguma coisa pra ajudar os ouvintes pro final de semana. Conta aí, o que você Legal. sugere? Tem ele é podcaster, mas ele tem um quadro no Instagram que é muito legal e traz temas muito relevantes. O nome dele é Jorge Greenberg. Ele tem um quadro, uma série que chama 3 Minutos de Moda. Então ele compila um tema, por exemplo, a cultura do medo, em 3 minutos e relaciona isso com a moda. É incrível, é incrível. É uma dica aí que eu deixo que vale bastante a pena. E de podcast mesmo tem o Bom Dia Óbvios, que traz alguns temas bem atuais, que eu acho bem interessante. Fica aí de dica pra gente refletir. Perfeito, tá ótimo. Quero te agradecer seu tempo, Michael, meu amigo querido. Saudade demais. Meu Deus, será que eu fui bem? Será Você- que eu devaneei demais? Ai, foi maravilhoso! Eu tô morrendo de saudade das nossas Eu também. desconexões e das nossos vínculos, porque Demais! foi muito gostoso te Demais. conhecer, foi muito bom você vir aqui e a gente vai continuar com toda essa troca aí de aprendizados. Com toda certeza. Um livro que explodiu a mente, trouxe muita reflexão. Então, eu que tenho que agradecer pelo convite. Preciso confessar que tinha mais de 3 anos que eu não lia nada. Foi um mega desafio pra mim, porque eu passo todo o meu tempo grudado na tela do celular pro trabalho. E aí, o algoritmo, né, me oferece cada vez coisas que eu gosto mais. Então, em casa, eu também faço a mesma coisa. E eu tinha me distanciado desse hábito que era muito frequente na minha adolescência. Que eu realmente me conectava com o meu eu. Então, eu preciso agradecê-la por esse... Ai, eu fico feliz. Por um misto de a salvação do belo com o meu reencontro. Você ajudou aí nesse meu processo da salvação do belo, comigo me reencontrando com a leitura. Ai, que delícia de ouvir isso. Muito bom. Eu que Muito agradeço, eu que agradeço.
Ah, então já escolhe outro que eu quero continuar conversando. Gente, vamos arrumar outro livro? Para. Próximo. E você sabe que o Eu topo, hein? livro é o seu professor que você me indicou, né? Ele, o Fábio. Ah, é? E ele escolheu outro livro, tá? Não é aquele livro que você fala, não. Não, eu tô até com vergonha de ter um episódio que vai sair Antes dele. E com você, para com... Júlia, vamos adiar esse podcast pra depois. Não, para, porque, assim, eu e você, a gente marcou o invite em 2 minutos. Ele tá agendado, que eu sou dessa, né, que ele é chique, eu tive amigo, pois lá, não te conheço, então vamos lá. Tá agendadinho dele já, oxi. Ele é uma pessoa incrível, Júlia, sério. Ele foi um professor, assim, que explodia muito a mente. Eu tenho certeza que vai ser um episódio do seu podcast um pouco mais técnico, talvez, com muita referência. Ele fala muito de semiótica e ele apresentava... Eu lembro que eu tive uma matéria com ele na universidade que era junto com uma psicóloga. Então, pra fazer esses links entre economia, psicologia e comportamento do exato. Esse livro que ele pediu. Então, se a gente falou do efêmero e falamos da cultura do medo, o próximo episódio... A gente falou de moda, de consumo, e é o nosso próximo aí. Você vai ver, fizemos esse link indo um pouco mais do belo. Ele é publicitário, né? E psicanalista. Então, sim, a gente segue junto com redes sociais, Michael, moda. Fábio, caso você escute isso, me desculpe pelos devaneios. Eu sei que não vai ser um nível tão alto. De jeito nenhum, maravilhoso. Cada um no seu nicho. É isso, Júlia, então. Muito obrigada, viu? E a gente agradece quem ficou com a gente até agora. E bola pra frente que a próxima é o Shot de Sexta.